que está associando. O que eu gosto, às vezes, é isso. Porque, às vezes, quando você fala de microbásica, às vezes você está lá estudando e fala assim, mas aonde que eu vou aplicar isso de fato? E pelo menos agora a gente chega numa hora em que aplica mais, né? Que aí é essa parte de você depois chegar para o seu paciente e falar, não, é porque tem gente que realmente vocês vão ter paciente, depende muito de cada um. Que vai ter gente que vai chegar lá, vai abrir a boca para você, não quer nem papo. Quer que você faça o seu serviço e pronto, acabou. Mas tem gente que gosta de conversar mais, gosta de entender mais. E dependendo daquele paciente, o que você falar com ele, ele não vai entender. Então tem que falar de um jeito, igual você falou, né? Uma população às vezes mais carente. Falar com um certo jeitinho para ele começar a entender que naturalmente ele vai ter aquilo. Então, independente se ele come ou se ele não come, ele vai ter bactéria, ele vai ter a formação do biofilme, porque na boca, naturalmente, você tem esses micro-organismos, entendeu? Isso é bem legal, né? Então vamos para cárie, gente. Ô, pragazinha. Vamos falar dela agora. Deixa eu... Vocês já estudaram, gente, cárie com outros professores? Já devem ter estudado, né? Esse mecanismo de cárie? Já, né? Então tá, não, beleza. Que aí vocês vão, né? Porque na verdade aqui... vocês tiveram cariologia? Já tiveram? Então essa parte toda que eu falar de desmineralização, remineralização, tudo vocês já viram, esse processo. Tiveram. Então tá. Então é bom que a gente dá uma relembrada agora. Beleza? Show. Então tá. Beleza. Vamos nós, então. Então, falando dessa questão da cárie, né, gente? Vocês já viram aí. Então, falando um pouquinho, né, sobre ela. É a doença mais comum na infância, infelizmente. E por mais... e vale a pena a gente destacar, gente, que mesmo sendo a doença mais comum na infância, nem todo pediatra pede para as mães levarem os filhos aos consultórios odontológicos. Né? Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser mudado. Eu acredito que vocês se formando aí, gente, vocês fazem tantas campanhas, né, de conscientização ao longo da faculdade. Eu acho que isso é uma que deveria ser muito falada. Essa questão de, sabe, de tentar fazer com que cada vez mais cedo as mães levem seus filhos para os consultórios odontológicos para evitar, né, gente, que tenha essa questão dessa doença, ajudar no processo de escovação, que nem sempre aquele tanto de pasta que coloca é o suficiente, né? A criança adora comer uma pasta, né? A gente sabe disso. Quem nunca comeu uma pasta aí, né, gente, quando era criança, por causa do gostinho, tá? Mas isso é importante levar, para evitar um monte de coisa, não só cárie, né, gente? Evitar um monte de problema aí que pode ter. Essa questão toda do dente, ele é tão falado hoje em dia, não é só uma questão de estética, né? É uma questão de dores de cabeça, dores musculares que estão envolvidas. Então, e isso que a gente acabou de falar até agora. A nossa boca naturalmente vai ter esses micro-organismos. Então, você querendo ou não, você tem que fazer um tratamento, uma higienização correta para que não tenha a cárie. Né? O que a gente mais tem aí, ó, são essas crianças de 2 a 11 anos no mundo todo sendo afetado, né? Com essa doença. É muito comum de perda de dente, de dor, né? É uma dor. Quem já teve cárie, né? Quanto mais profunda ela vai ficando, né? Causa muita dor, muita sensibilidade. E os fatores biológicos do hospedeiro estão envolvidos. Por quê? Porque você tem uma microbiota bucal, que é isso que a gente está conversando aí agora. Então, naturalmente, você vai ter. Infelizmente, algumas pessoas elas acabam proporcionando micro-organismos muito mais patogênicos do que outras. O tampão salivar, gente, a nossa saliva, né, por exemplo, as glândulas salivares, a saliva ela tem um pH neutro, em torno de 7 ali. Tá? Ela funciona como um tampão. Tampão é a capacidade que alguns compostos químicos têm de fazer com que as substâncias elas fiquem no pH neutro. Então, por mais que a sua boca esteja num pH ácido, tem muitas bactérias acidogênicas ali, tá? Se a sua saliva ela tem uma capacidade boa de um bom tampão, uma boa, né? Ele vai voltar com um pH
neutro. Isso é bom para evitar crescimento de alguns micro-organismos, mas nem sempre isso é o suficiente. Tá? Então, isso tudo tem que ser observado. O tipo de alimentação que aquele paciente tem, isso tem que ser observado. As características de estresse, estado emocional, isso também tem que ser levado em consideração. Tá? Aqui é só essa figurinha que vocês já devem ter visto por aí. A cárie, ela vai acontecer referente ao tempo, à dieta, a presença de micro-organismos. Isso é determinante na formação da cárie. Por quê? Porque os micro-organismos, gente, eles têm um processo de colonização. Então, são vários micro-organismos que focam na nossa boca. E dentro desses micro-organismos, quanto mais micro-organismos patogênicos, com capacidade de patogenia, pior vai ser. O que isso como que eu posso ter esses micro-organismos mais patogênicos? Aí, gente, está diretamente relacionado à nossa dieta e ao nosso processo de escovação. Infelizmente, é isso aí. Quanto mais sacarose, quanto mais açúcar branco, maior é a proliferação desses micro-organismos. Infelizmente, tá, gente? E por mais que você tenha uma alimentação completamente equilibrada, muita fibra, uma boa escovação, você sempre vai ter esses micro-organismos. Só que às vezes você vai priorizar micro-organismos que não são tão patogênicos. Por quê? Porque como você escova bem, a presença de oxigênio, por exemplo, vai estar sempre ali. Então você acaba eliminando micro-organismos mais anaeróbicos. Então você acaba tendo mais oxigenação, quanto mais oxigênio, menos produção de gás, né? Menos produção de ácidos. Tá? Então cada vez mais neutro que fica aquele ambiente. Tá? Então, a principal, como vocês já viram aí, né, o processo da cárie, vai ser o processo de desmineralização, né, dos tecidos dentários, a gente acaba falando isso. Isso tudo é uma desbiose, é um desequilíbrio que acontece na nossa microbiota residente. Lembra, então, que esses micro-organismos, eu não posso falar que eles são ruins, você sempre vai ter, mas quando eles entram em desequilíbrio, infelizmente, isso pode acontecer. No nossa boca, né, a gente tem micro-organismos que vivem nesses biofilmes de forma organizada e madura, tá? Eles são capazes de metabolizar qualquer carboidrato, principalmente sacarose. E aí, nesse processo, vem a desmineralização, remineralização, lembra disso? Proporcionando o desenvolvimento de cárie. Calma aí que a gente vai chegar nesse detalhe aqui bonitinho. Formação de ácido, tá? Então, gente, falando de novo desses micro-organismos aí, a gente tem um mundo. Aí, ó, Renata, para sua paciente lá, tem estudos que falam que a gente tem mais de 700 espécies de bactérias só na nossa boca. Então, colonizando tudo, cavidade bucal, dente, língua, mucosa, tudo é um bocado de micro-organismo. A maioria deles são benéficos, mas infelizmente você pode priorizar micro-organismos patogênicos. Então, por exemplo, se você faz muito uso de antibiótico, se você faz uso de cigarro, determinados medicamentos, isso tudo pode influenciar no tipo de micro-organismo que você vai ter. Fluxo salivar, vocês podem reparar que tem pessoas que salivam mais do que outras, isso é uma coisa genética, isso é de cada um, tá, gente? E aí, lembra que na saliva você tem propriedades antimicrobianas, então você controla o crescimento de determinados micro-organismos, porque na sua saliva você tem compostos para isso também, tá? Aí aqui eu falo, né, que toda a nossa cavidade oral é lubrificada pela saliva, tem um monte de substância ativa, ó, antibacterianos, antivirais, antifúngicos, tem um monte de proteína. A gente tem anticorpos na nossa boca, tá? Na nossa saliva. Então, e além disso, gente, é na nossa saliva que é no momento que você faz a digestão. Então, a digestão, lembra lá de bioquímica? Ela também começa ela começa na boca. Então, você tem tanta digestão física dos seus dentes ali mastigando, triturando o alimento, como você tem a amilase salivar sendo liberada pelas glândulas salivares, já começando a digerir aqueles alimentos. Então, na boca, você já tem a saliva, que ajuda tanto para liberar nutrientes para esses micro-organismos. Na saliva, você tem propriedades para matar alguns micro-organismos. E a saliva, ela funciona para alguns micro-organismos como uma fonte de nutriente, tá? Porque ali você tem restos de alimentos que ficam misturados na saliva, que vai ajudar nessa colonização desses micro-organismos. Então, se a gente parar para pensar, gente, a saliva, ela tem as duas funções, tá? Ela tem uma função
benéfica de liberar nutrientes para esses micro-organismos, como também tem a função de proteger a gente. Então, pela remoção mecânica, o ato de você engolir, tá? Ali está vindo um monte de micro-organismos. O fato de você ter na saliva substâncias antimicrobianas, antibacterianas, seja lá qual que for, também evita a colonização de alguns micro-organismos. Mas ali também ajuda, é uma fonte de nutriente para eles. Então, tem os dois viés aí na saliva, tá? Por isso, essa questão sempre de uma pessoa que saliva demais ou saliva de menos. Isso pode influenciar no tanto de biofilme que essa pessoa vai ter, tá? E aí, quando a gente fala de cárie, é claro que a gente tem que falar dos biofilmes cariogênicos. Toda vez que vocês forem trabalhar com cárie, é exatamente isso que a gente vai ver. Por quê? Porque se eu sei que biofilme é um grupo de micro-organismos, eu sei que a cárie pode ser formada exatamente porque esses micro-organismos, eles vão mudar o pH daquilo dali, vai acontecer o processo de desmineralização e com isso pode ser com que esses micro-organismos causem a doença. Então, não tem como a gente falar de cárie e não falar de biofilme. Por isso que a gente começa a aula de hoje falando de biofilme para entrar aqui, de fato, nessa questão da cárie. O que você sempre tem que lembrar, de qualquer maneira, é que quanto mais açúcar tiver, maior nutriente, né, para essas bactérias, uma higiene oral insatisfatória, vai mantendo esses micro-organismos ali. E aí, quais são as bactérias que basicamente vão formar a cárie? Bactérias acidúricas, que são aquelas que se multiplicam, que são aquelas que toleram meio ácido, e as acidogênicas, que são capazes de produzir os ácidos. Essas daí vão fazer com que a cárie tenha um processo maior para ficar no seu organismo. Por quê? Porque o pH tem que cair, tá? Em pH neutro, normal, não tem chance. O pH tem que estar ácido. Aí, gente, a gente olha para essa figura aqui, ó. Eu deixei muito texto escrito aqui, gente, porque muita gente não está assistindo as aulas, né? Infelizmente, cada um com o seu motivo, né? Muita gente não assiste. E aí eu acabei deixando com mais texto, porque eu também não sei se vocês estão pegando os livros para poder ver. Então, quem tem interesse mais por essa matéria, às vezes vai pegar o slide, e aí tem uns textinhos explicando para vocês com mais coisa escrita, não fica só muita figura. Então, quando você for pegar para ler depois, você tem uns textinhos aí ajudando vocês. Tá? Então, aqui está escrito exatamente isso que a gente está falando, desses micro-organismos. Por quê? Porque olha essa figura aqui, gente. Sempre você vai ter formação de biofilme na sua boca. Isso que a gente estava conversando ali, que a Renata estava até comentando. A questão é, dependendo da característica da sua boca, você pode ter micro-organismos mais cariogênicos, ou seja, que são mais causadores de doença, ou você pode ter micro-organismos menos cariogênicos. Então, biofilme sempre você vai ter. O que acontece, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui você tem um biofilme não cariogênico, então tem um pH neutro, ou seja, você vai ter uma proliferação de micro-organismos ali que não são acidúricos, não são acidogênicos, não se proliferam nesse pH ácido. Tá? Quando que você vai ter isso? Quando você tem uma escovação eficiente, quando você não tem tanta sacarose assim na dieta, isso aí, quando não tem tanta sacarose na dieta, é isso aí. Agora, se você muda condições estressantes, você acaba priorizando esses micro-organismos que sobrevivem muito bem, obrigado, na ausência de oxigênio. Repara que aqui você tem muito mais micro-organismo. Então, aqui embaixo, você vai ter menos oxigênio. Quanto menos oxigênio, aí você vai ter aquelas bactérias que sobrevivem nessa ausência e vão fermentar. Todo o processo fermentativo libera ácido. Então, você vai acidificando aquele meio, e aí, quanto mais ácido for o meio, aquelas bactérias que não sobrevivem em pH ácido vão morrer, e aí você acaba proliferando micro-organismos que são mais cariogênicos. Tudo bem isso aí, gente? Eu estou bem repetitiva, mas é só para você entender que bactéria vai ter. O que teoricamente a gente não quer é que tenham essas bactérias que são acidogênicas, tá? Porque aí para não produzir a cárie, tá? Então, para isso, é só você ter uma escovação eficiente, evitar tanta sacarose assim, para que você não tenha tantos micro-organismos ácidos. Aí aqui eu coloquei alguns nomes, para quem gosta de nomes, tá? Aqui tem alguns. Ó, então, quem são esses que são mais ácidos, né? Que são mais patogênicos, são mais virulentos? A gente tem Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, os sanguíneos e os mites, tá vendo? Eles são os produtores primários de matriz
tá? Que são aqueles colonizadores, e são eles os mais responsáveis por ter mais virulência. São esses aí, tá? Aí, ó, aqui deixei tudo escrito, esse processo, gente, de remineralização e desmineralização, que tá tudo explicadinho nessa figura aqui, tá? Então, olha que bonitinho. Vocês já devem ter visto esse processo aqui, vocês já tiveram cárie, né? Então, vocês já estudaram esse processo, tá? Então, ó, o nosso esmalte dental é composto de hidroxiapatita. Para quem gosta da química aí, cálcio, o fósforo, hidroxila, tá? Então, nesse processo aí, o que acontece? Você, o tempo todo, o seu dente, tá vendo? Ó, no ambiente neutro, tá? Que é o caso da sua saliva. O tempo todo, esses cristais, cálcio, fosfato, essa hidroxila, ela vai sendo liberada ali na sua gengiva, na sua saliva, o tempo todo. Como você está num ambiente neutro, no momento em que esses minerais eles são liberados, está no ambiente neutro, eles não são utilizados, né, para outras funções. Eles acabam voltando para o esmalte do dente. Então, acontece o processo de remineralização. Então, você perde esses minerais, mas eles retornam para o seu dente. Então, você não tem perda, não tem problema nenhum. Isso o tempo todo está acontecendo. Agora, quando você está num ambiente ácido, causado por essas bactérias aí acidogênicas, tá? Acidúricas, quando você está nesse processo, infelizmente, você muda a proporção, você muda a estabilidade do sistema. Então, vai ter o processo de retirada, de desmineralização, então esses cristais de cálcio, de fosfato, hidroxila, eles vão sendo retirados, só que ao invés de eles voltarem a fazer o processo de remineralização, como eles estão no ambiente ácido agora, eles não conseguem voltar. Então, agora é chamado de desmineralização. Ou seja, o seu dente, ele está perdendo esses minerais. Aí, a gente tem o uso do flúor. Né? O flúor, gente, que é disponível tanto na água, né, que a gente vai consumir, como na pasta de dente, quanto vai ao consultório e passa o flúor, é a presença desse flúor biodisponível, que é sempre motivo de controvérsias, né? Esse flúor biodisponível, ele reage com o esmalte formando fluorapatita. Qual que é a vantagem do flúor no nosso dente? Que ele faz com que esse esmalte ele fique mais resistente a um pH mais ácido. Então, ele consegue resistir um pouco mais de acidez. Então, enquanto seu esmalte resistiria ali 5,5, quando a gente usa com flúor, ele consegue segurar até mais ou menos uns 4,5 aí. Então, já ajuda bastante. Mas se nesse mesmo tempo você continua tendo um processo de acidificação cada vez maior, não vai ter jeito. Então vai acontecer o processo de desmineralização, você vai perdendo os cristais, tá? Né? Flúor, cálcio para o meio. Okay? Então, o flúor, na verdade, ele não salva a pátria, mas ele já ajuda muito nesse processo de formação de cárie. E aí, essa figurinha, ela é essencial para você entender esse problema, desses desequilíbrios de mineralização. Então, vamos lá, ó. Bactérias na saliva, naturalmente a gente vai ter, lembra disso, só que quanto mais acidogênicas, acidúricas ela tem, tá? Aí vai formar essa placa dental, esse biofilme, e aí vem, beleza. Quanto mais açúcar na sua alimentação, tá? Quanto mais açúcar, você acaba favorecendo micro-organismos que são anaeróbicos, tá? Ou que toleram a ausência de oxigênio, e aí eles acabam fermentando. Quanto mais eles fermentam, mais ácido eles vão produzindo. E aí, nesse processo, a gente tem a desmineralização, com a presença de flúor ou sem a presença de flúor. Então, vai depender aí do pH, tá? Então, vai ter o processo de desmineralização. Com o tempo, tá? E com o procedimento que você vai fazendo, tem a remineralização, tá? Então, você melhora o pH, você pode ter esses processos, só que, gente, quanto mais tempo isso vai passando, quanto mais desmineralização vai tendo, você pode ter perdas de minerais. E aí começa a aparecer no dente as manchas, aquelas manchinhas brancas. Essas manchinhas brancas de cárie pode ser confundida com outros problemas dentários, de perdas de minerais também, como a fluorose, por exemplo, como tem até umas figurinhas aqui, ó, peraí. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu escrevi sobre isso, tá? Que essas lesões de mancha branca, né, que pode acontecer de tanto mineral que você vai perdendo, começa das manchinhas.
tá? Que podem ser confundidas. Então, repara aqui, ó. Esse daqui, ó, é uma hipoplasia, tá vendo? Ó, de esmalte generalizado. Então, a característica dele, repara, gente, que não é aqui próximo à gengiva. Repara que ele está espalhado pelo dente, tá vendo? Então, isso aqui é característica de uma fluorose, para você não confundir lá na hora com a questão da cárie, do biofilme, é porque você repara, ó, que as manchinhas estão espalhadas pelo dente e não lá próximo da gengiva, que é onde é a parte maior do biofilme. Ó. Repara que está espalhado mais ali. Esse daqui, ó, é uma malformação do esmalte dental, então é uma hipoplasia molar incisivo, tá? Então repara que não está próximo lá da gengiva, diferente da cárie. E aqui, ó, quando a gente observa, tá vendo, ó, de cárie incipiente. Ó, repara que a manchinha branca, tá, gente? Um dedinho de uma criança, né? Repara, ó, que a manchinha branca está mais próxima lá da gengiva, que é uma característica. Então, esse processo está acontecendo o quê? Ele está com uma perda de minerais. Então, está perdendo tantos minerais que ficou com a manchinha branca. Tá? Show? Tá? E aí, a gente falou, então, da cárie, nesse processo de desmineralização. Da parte de mineralização, né? Dos minerais. E quando a gente tem a cárie radicular, como é que funciona? Aí já é um pouquinho diferente, gente, porque quando a gente trabalha com o processo de desmineralização, a gente está falando basicamente desses micro-organismos que vivem aqui nessa região do biofilme. Tá? Então, que eles vão utilizar principalmente matéria orgânica, que são os nutrientes da sua alimentação, do resto de açúcar, resto de alimentos, é disso que ele vai estar se alimentando. Quando a gente tem a cárie radicular, é diferente, por quê? Porque o que ele vai estar se alimentando é basicamente de colágeno. Tá? Então, é diferente esse processo. Mas, para acontecer a cárie radicular, a gente precisa que tenha a desmineralização dos carbonatos presentes na dentina. Tá? E precisa que todo o colágeno do dente também seja perdido para que aconteça essa cárie radicular. Então, é um processo muito mais a fundo, tá? Esse processo dessa cárie. Então, ó, aqui eu coloquei um resuminho, que enquanto na cárie de esmalte, né, que é essa parte da desmineralização, a invasão bacteriana vai ocorrer após a ruptura do esmalte, por isso que fica aquela mancha branca. Quando for na dentina, a colonização desses micro-organismos ocorre desde os estágios mais iniciais, tá? Então, é isso que a gente vê, ó. Ó, todos os agentes agressores da cavidade bucal, através da recessão gengival, provocada por uma escovação traumática ou por qualquer outro problema periodontal. Aí vai ser todo o caminho. Aí tem essa figurinha, né, gente? Que primeiro mostra a mancha branca, que é a questão do ácido, que vai desmineralizando, vai tirando aquele esmalte. Tá vendo? Ó, é reversível com a aplicação de flúor, porque o flúor vai tentar melhorar a questão dessa acidez. Aí a gente pode ter fase 2, ó, cárie no esmalte. Então a desmineralização vai ser mais intensa, vai destruir o esmalte, tá? Depois a gente tem a fase 3, que já vem a cárie na dentina, que é quando fica até aqui, ó, o buraco no dente fica maior, aí já causando mais aquela questão de dor, para remover a cárie, tá vendo? Mecanicamente, já tem que colocar um material restaurador ali, tá? E o último aí é quando a cárie atingiu a polpa, que vai dar necrose. Aí nesse caso aqui, gente, esses micro-organismos, eles já conseguiram passar por toda a cavidade do dente, e aí chega lá na polpa lá, e aí nesse caso vai ser a desinfecção do canal e posterior tratamento. Quem já fez canal aí, que tem gente que trabalha, né, igual a Renata acabou colocando aí, dá cheiro ruim. Dá cheiro ruim porque a gente tá falando de micro-organismos que chegou lá na polpa. Então dá um cheiro muito forte, é um cheiro ruim, tá? É uma coisa... Por quê? Porque aquele micro-organismo, ele fez uma infecção, então ele chegou lá na parte final que dá um cheiro bem forte, tá, gente? Peraí. É um cheiro podre. Nossa Senhora, dá um cheiro fortíssimo, gente, pelo amor de Deus. E, gente, para finalizar a nossa aula, a gente fala da prevenção. A prevenção da cárie, gente, a nível de microbiologia, né, que é isso que a gente acaba falando, o ideal é sempre alguma estratégia, algum mecanismo desse de estratégia para criança, adolescente, porque desde sempre, se você ensina esses pacientes como deve ser escovado, o tempo que tem que ser escovado, e não só quando acorda, nem o intervalo entre esses lanchinhos, isso aí seria o melhor
para eles, né? Acho que seria até de menor custo, né? Esse ensino seria melhor. E a ideia é essa escovação eficiente e uso do flúor, né? Que não vai resolver tudo, mas pelo menos já é uma saída para esses pacientes, né? Já ajuda por causa da questão da acidez, tá? Mas, como sempre, quanto mais a gente ajuda nesse processo, ensina, faz esse processo todo de escovação eficiente, o uso do fio dental, melhor vai ser esse processo. Certo, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Ninguém quer falar nada? Todo mundo quietinho? Não? Então, gente, ó, hoje a gente encerra, né? A gente encerrou essa parte dos biofilmes e de questão do dente, como que ele pode, né, causar cárie. E aí, na semana que vem, então, vamos lá. Vai ser a nossa atividade. Obrigada, Carla. Vai ser a nossa atividade. Então, vamos lá. Só pra vocês não se perder. O que eu vou cobrar na atividade de vocês? Anota aí. Aquela parte de bactérias final que fala de patogenia bacteriana, micose, olha, fungos, né? Aula de fungos, micologia, desculpa, tá? Então, aquela aula final de bactérias, tá? De causar doença, que tá diretamente um pouco relacionada com essa, porque fala muito de adesão, a aula de fungos e a aula de hoje. São essas 3 aulas, gente, que eu vou cobrar na semana que vem no Google Forms, no questionário. Vou fazer 10 perguntinhas para vocês, tá? De múltipla escolha. Vocês vão escolher lá e vai dar nota de vocês. Então, a gente vai fazer isso na semana que vem. Natália, eu não vou conseguir entrar semana que vem para fazer atividade. Não tem problema, gente. Essa atividade vai ficar disponível para vocês por mais uma semana, para vocês poderem fazer. Só que na semana que vem, de 6h40 até 10 horas, eu vou ficar disponível lá no AVA para tirar dúvida. Se vocês quiserem pegar meu telefone, o Enzo tem, pode pegar se quiser tirar alguma dúvida. Se quiser entrar no Zoom para fazer uma reunião, a gente pode fazer também. Então, por exemplo, vários alunos acabam chegando lá e falando, vamos pedir para a Natália entrar numa reunião para tirar uma dúvida. A gente marca, a gente entra, tira a dúvida se quiser, ou então pega meu telefone com o Enzo, manda um WhatsApp para mim, ou lá no AVA mesmo, e a gente tenta tirar. Então, quem puder adiantar na semana que vem, já adianta. Quem não conseguir na semana que vem, vai ter uma semana para poder fazer esse questionário do Google Forms. São 10 perguntinhas de múltipla escolha para encerrar, para fazer esse valor de 4,5. Show? E aí, para encerrar o semestre, vai ficar faltando só o vídeo, né? Que aí já teve grupo que já até me mandou o videozinho por e-mail, tá? Aí vai ficar faltando só isso. Aí, então, semana que vem a gente faz isso. Na outra semana não vai ter aula, porque vai ser PEI. Aí a gente volta na outra semana para terminar o conteúdo de micro-oral. Ok, meu povo? Show, galera? Bom ver vocês mais um pouquinho, ficar com vocês mais um pouquinho, né? Então, a gente se encontra semana que vem. Show, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode entrar em contato. Tá bom? Ó, um beijinho para vocês, tá, gente? Eu vou salvar essa aula que a gente fez aqui e vou colocar lá no AVA também, tá? O material também tá lá para estudar, tá, gente? Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo, tá, gente?